Páscoa. Então a Páscoa, irmão, ela só foi reforçada, renovada, adotada até pela religiosidade, pela religião, a sequência dessa semana chamada Semana Santa. Nós já tivemos 3 cultos aqui na sexta, irmão. Você sabe que foram 500 pessoas na igreja aqui o dia todo na sexta-feira, para a glória de Deus, né? E hoje, nós dentro dessa sequência, chegamos a um domingo que é chamado Domingo de Páscoa, que é ligado a isso. A Páscoa no Novo Testamento, as crianças ensinaram da melhor maneira. É nós contarmos como a ressurreição de Cristo. Mas lá no início, ela foi instituída, irmão, com um propósito em cima da libertação do povo de Deus, que estava lá no Egito, na escravidão. E para a gente adiantar um pouquinho, até porque agora já estou um pouquinho em cima do horário, eu queria pular para o versículo 7 do Êxodo 12, e a gente vai estudar assim, ó. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então o Êxodo 12, o nosso Deus, ele entra dizendo assim, ó, pessoal, vai passar dentro das casas o espírito da morte. É aquela última praga do faraó, para que o coração do faraó fosse quebrado, fosse revertido e ele liberasse o povo de Deus. E o Senhor Deus disse, olha, como última praga, o espírito da morte vai entrar nas casas. Porém eu estou dando uma saída para alguns. Para quais? Para aqueles que pegassem um cordeiro, sacrificasse esse cordeiro, derramasse o seu sangue, pegasse do sangue daquele cordeiro e ungisse os umbrais das portas, marcasse as suas portas com aquele sangue. O espírito da morte viria, passaria pelas casas, mas na casa que ele passasse e houvesse aquele sangue, porque aquela família deu crédito, porque aí a gente podia, tá doido, que negócio é esse de espírito de morte? Essas coisas não existem, é mentira, é balela, não sei o quê. Não vão fazer isso não. Mas na casa dos quais acreditassem e manchassem a porta da sua casa com o sangue, a Bíblia diz que o espírito da morte viria e sobre aquela casa ele passaria por cima. Então a Páscoa no passado ela foi instituída como um livramento, como uma situação em que a morte passaria por cima das casas. Por isso hoje a Páscoa é a ressurreição de Cristo, porque quando ele morreu, nós já estudamos isso na sexta, e no domingo ele ressuscitou, cumpriu-se o plano de Deus, em que o espírito da morte, nós aprendemos na sexta-feira que estávamos mortos, a morte entrou por um só homem. Você lembra ou não? Quem lembra na sexta-feira que vimos isso? Que por um homem entrou e por um homem teria de sair. E aí foi escolhido Jesus. E eu disse, irmão, por que teve que ser Jesus? Porque qualquer outro homem não toparia. Foi até interessante que ontem eu preguei isso na sexta. Foi aquela hora que eu dei um exemplo. Peguei até o Fernando de exemplo. Falei, se Deus poderia falar assim, Fernando, eu estou te dando um propósito aqui, um plano de você salvar o homem. E ele dizer assim, eis-me aqui, mas dentro desse plano você vai ter que morrer por eles. Aí o Fernando olharia assim, e ele iria ver pessoas que não mereciam ser salvas, que morrer por algumas pessoas, mas nem a pau, como diria o ditado. E ontem eu até estava conversando, fui na casa de um irmão, a hora que a gente chegou de São Paulo, e ele até comentou com o vizinho assim, falou, nossa, quanta chuva, hein? Olha que benção que a chuva está sendo, puxando o papo, né? Aí o vizinho falou assim, graças a Deus, quanta chuva, pena que Deus está dando essa benção até para quem não merece. Então você vê que realmente, irmão, tinha que ser Jesus, que ele foi o único capaz de morrer por todos, sem olhar se merecíamos ou não. Qualquer um de nós, irmãos, a fazer bondade para alguém, bondade a gente vai estudar domingo que vem. Em regra, a primeira coisa que a gente faz, como eu comentei sexta-feira, antes de efetuar aquela bondade, é querer enxergar se a pessoa
merece ou não aquele ato de bondade. Por isso que não poderia ser nenhum de nós. Qualquer um de nós que fôssemos para pagar o preço do homem, morrendo por ele, pularíamos desse barco. Ele mesmo disse: pena que com essa bênção que Deus manda, até gente que não merece é agraciado. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, aquele que coloca o seu sangue no coração, Páscoa, o espírito da morte passa por cima, nele não entra. Naquele que Jesus vem morar em seu coração, irmão, o espírito da morte vem. O diabo disse: eu vim para matar, roubar e o quê? O espírito da morte é Satanás. Ele vem para a vida da pessoa, e quando vê ela manchada com o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele passa por cima. Ele diz: aqui eu não tenho lugar, aqui eu não posso estar. E foi assim que Deus instituiu a Páscoa, que se matasse um cordeiro, o sangue desse cordeiro serviria para impedimento do espírito da morte. Agora cabia as pessoas crerem. Você sabe que tem gente que crê, tem gente que não crê. Tem gente que, graças a Deus, abre os olhos e enxerga: eu preciso de Jesus. E a cada dia vai manchando o seu coração com o sangue de Cristo. A cada dia vai ungindo a porta do seu coração com o sangue de Jesus, que é onde ele ora, onde ele aprende a palavra. E quanto mais ele marca o seu coração com o sangue de Jesus, mais a Páscoa, mais o espírito da morte vai passando por cima e nele não entra. Diga glória a Deus, amém? Mas alguns não fazem questão disso, irmão, infelizmente. Ali instituiu-se a Páscoa: vocês vão sacrificar o cordeiro. Depois eu estava lendo, por mais de 1000 anos foi assim. Todo ano eles matavam o cordeiro e ungiam as suas portas. Agora não mais para livramento, agora para celebração. Agora é para celebrar. Aí nós que somos cristãos, nós temos uma prática aqui, todo mês, de relembrar o sacrifício de Jesus. Você lembra ou sabe qual que é isso ou não? Santa Ceia. Hoje a Páscoa, ela também pode ser celebrada quando nós sonhamos, porque ali nós estamos com o corpo e com o sangue de quem? De Cristo. Mas tem uma coisa interessante que quando eu estava lendo na Páscoa, que eu queria dividir. Agora eu já não estou falando mais de história. De história, eu estou te explicando que a Páscoa surgiu naquele momento em que Deus, querendo livrar o seu povo do espírito da morte, determinou que um cordeiro fosse morto, e com o sangue desse cordeiro as portas fossem o quê? Ungidas, para que o espírito da morte, Páscoa, passasse por cima, não entrasse. Que hoje foi transformado no Cordeiro de Deus, que morreu por nós, que é Jesus, que ressuscitou, e que quem põe o seu sangue no coração, o espírito da morte, Páscoa, passa por cima, não entra. Diga glória a Deus. Mas quando Deus falou com eles, ele continua assim, preste atenção. Então nós lemos o 7. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na veiga da porta, nas casas em que o comerem. Pega o cordeiro, mata-os o sangue. O que faz com o cordeiro? Deus mandou assim no 8. Naquela noite comerão a carne assada onde? Deus falou: não despreza o cordeiro não, dá uma assada nele. Carne assada, hein? Quem gosta de carne assada aqui? Jesus, até o mais bobo, não é verdade? Já pega a carne ali, assa e come. Come com o que? Olha o cardápio. Então era carne assada, com pães o que, gente? Asmos. Tem Bíblia que vai falar ázimos. Tem alguma que fala ázimos ou não? A da irmã fala, mas é pão asmos, que a gente entende que é o pão sem o quê? Pão sem fermento. Completando o menu com ervas o quê? Amargosas. E a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixarás até pela manhã. Deus mandou comer tudo. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. O que amanhã sobrar, vocês queimam. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, pois essa é o quê? Então ele disse, estabeleceu a Páscoa,
como é essa situação do sangue. Depois deu um menuzinho, que é isso que eu quero conversar com você. Esse menu, irmão, a Páscoa verdadeira tinha qual menu? Carne de cordeiro, pão sem o quê? E erva o quê? Aí eu estava vendo um teólogo falar que depois incluiu o suco de uva, que a última Páscoa Jesus ainda pôs o puro vinho, suco de uva, que representa o sangue de Cristo, que agora tem que estar dentro de nós. E ele disse assim: quando vocês forem comer, já comam vestidos. Por que, pastor? Alguém come sem roupa? Seria meio estranho você chegar para jantar na casa de alguém e está todo mundo sem roupa, né? Mas normalmente, se a gente não está com pressa, quando a gente é horário de... Eu, por exemplo, eu não chego em casa assim, eu tenho culto para fazer depois. Hoje é mais alongado, é um só. Mas normalmente eu saio daqui 11, quase meio-dia, horário de escola, chego em casa para comer e já voltar para o culto da tarde. Eu não sento na mesa e falo: minha querida esposa, a paz do Senhor em nome de Jesus. Naquela hora, o que eu faço? Eu fico mais o quê? À vontade. Não fico sem roupa, não é verdade? Mas com a roupa mais à vontade. Em regra, a gente come mais à vontade. Dessa vez não. O Senhor Deus falou assim: vocês já vão comer prontos. Já fiquem prontos e comam. Por quê? Porque depois que essa notícia correria de que o espírito da morte invadiu as casas, o faraó daria uma ordem. Qual? Mande esse povo embora. Foi muito rápido. Então, como foi muito rápido, o povo precisava estar o quê, irmão? Pronto. Você sabe que tem coisa que Deus quer realizar na nossa vida, irmão, que vai ser uma coisa rápida. Só que para aquele momento nós devemos estar o quê? Tem hora que eu perco algumas manifestações de Deus porque eu não estou pronto, eu não estou vestido. Você não precisa ir como o extremo de um vizinho, de uma tia que eu tenho, que dormia de terno, porque a Bíblia diz que Deus não deve nos encontrar despreparados. Você acredita que ele dormia de terno? Vai que Jesus vem aí? Então estava sempre dormindo de terno, irmão. Que coisa doida, não é verdade? Mas aqui é um sentido espiritual. Você tem que estar sempre pronto para aquele momento em que a sua liberdade vier, a sua libertação, você já estiver pronto e já embarcar nela. Tem hora que a gente perde algumas bênçãos, irmãos, porque não estamos prontos. E eu queria falar um pouquinho desse cardápio. É aqui que eu queria dar uma revelação de Deus ao seu coração. Já entendemos como ela foi criada, por que ela foi criada, aonde ela foi aperfeiçoada em Jesus. Aí quem contou foi as crianças. Com qual objetivo? De que naquele em que a porta do seu coração hoje tiver manchado sangue, o espírito da morte o quê? Passa por cima. Nele não entra. Em Jesus nós somos salvos. Diga graças a Deus. Mas dentro do menu, o Senhor Deus falou assim: vocês já mataram o cordeiro? Come a carne dele. Come com pão asmos e come com ervas amargas. E faz isso tudo muito rápido. O cordeiro, a Bíblia diz que Jesus estava passando assim. Vamos dar uma olhada? Vamos lá ver em João, acho que é João mesmo. João capítulo 1, versículo 29. E é aqui que eu quero lhe dar um recado. Deixei de falar da história agora para te falar do recado de Deus. Coisa rápida, por causa do nosso horário também, viu? Cristo já ressuscitou. Aleluia. Quem já achou, diga amém. Amém. Vamos ler? Sim ou não? Vamos lá, vamos ler o 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: o que João disse de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Então João Batista, irmão, deixa eu só marcar aqui de novo, reconheceu Jesus. Só um minutinho aqui. Reconheceu Jesus como um cordeiro, como aquele que derramaria o seu sangue
para que agora nós fôssemos eternamente liberados, livres, libertos do espírito da morte. Então, quando Deus falou assim, comam da carne do cordeiro, é como se para hoje Jesus dissesse assim, coma de Jesus. Você sabe o que Jesus tem para nos oferecer, irmão? A sua palavra. Você quer ser livre do espírito da morte que ronda? Coma do cordeiro, coma da palavra de Deus. O Jeremias falou uma coisa interessante, irmãos. Vamos ler Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Vamos lá, Jeremias 15, 16. Nós estamos estudando o menu da Páscoa. Não tem chocolate no menu, pastor? Dentro da Bíblia não. Mas chocolate é bom. Quem gosta de chocolate? Então, se você quiser comer chocolate, você come. Mas não inclui chocolate como Páscoa. Páscoa nós já entendemos o que é. Essa passagem. O espírito da morte passa. Mas quem está com as suas portas marcadas pelo sangue, ele Páscoa, ele passa por cima. Ali ele não entra. Chocolate, com a junção aí, porque isso gera, apesar, irmão, cadê foi o Renan que me falou uma coisa interessante, né? Tem ovo que você vai comprar, né, Renan? Está R$80. Tem gente até fazendo financiamento de ovo de chocolate, você viu? Diz que é meu ovo, minha vida, né, mano? Mas aí ele estava conversando com o Renan falou, pastor, R$80 um ovo. Presumindo que a gente acha picanha 40, eu prefiro 2 quilos de picanha do que um ovo de Páscoa. E é verdade, ou não é verdade? Mas chocolate é bom, não vou entrar no mérito da questão de chocolate. Eu só quero te dizer que na Páscoa era celebrado dessa forma. Na Páscoa era comido carne do cordeiro, que lá na frente, João Batista diz, esse é o cordeiro, esse é o que vai morrer. Se até Jesus todo ano precisava matar um cordeiro para que o sangue dele manchasse a porta e livrasse do espírito da morte, de Jesus para frente foi o sangue dele que foi derramado. E quem mancha o seu coração com o sangue de Cristo é livre. E hoje a ordem é você comer de Jesus. O que você pode comer de Jesus? A palavra que ele dá. Você sabe que Jesus tem uma palavra para qualquer área da sua vida. Você sabe que Jesus tem uma palavra para qualquer momento da sua vida. Basta você querer ter a palavra de Jesus nessa hora. Eu já falo aqui que tem gente que num ato de desespero diz, eu preciso orar, eu preciso ir para a igreja. Mas eu conheço pessoas que num ato de desespero dizem, eu preciso encher a cara, eu não estou bem. Não tem gente que é assim? Vale você tomar qual decisão você quer. A correta é que precisou de uma palavra, precisou de um momento de Deus, ele tem a palavra. E o Jeremias, irmão, ele falou uma coisa interessante, 15, 16. Achando-se as tuas palavras, logo o quê? Logo as comi. Então quer dizer que eu devo comer uma Bíblia, pastor? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é o papel, é o recado. Irmão, aprenda a depender dos recados de Deus. Aprenda a viver dessa comida que Deus lhe dá. A carne do cordeiro. O que de melhor Jesus pode lhe dar é a carne dele, é a palavra dele. Encontrou a palavra de Deus, come ela. O Jeremias disse, eu encontrei a tua palavra, eu comi. E o resultado? E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do que, irmão? Irmão, uma palavra de Deus que você come. A gente come a palavra do mentiroso, irmão. Não come? Às vezes a gente come a palavra daquilo que vem fazer um rolo na nossa cabeça. E tem palavra que às vezes você come, você aceita, que entra, faz mal. É igual aquela comida ruim que você, às vezes você comeu assim. Não, o efeito dela foi ruim. Tem coisa que às vezes você comeu assim, ficou ruim no seu estômago. Não tem? Tem ou não tem? Agora, a palavra de Jesus, tem gente que não está comendo a carne do cordeiro. Comer dele, irmão, coma de Jesus, coma da palavra dele, tenha prazer. Ele disse, olha, achei tua palavra, comi, e ela foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo
ó Senhor dos exércitos. Então, assim como lá no passado Deus falou, vocês vão comer da carne do cordeiro, hoje você ainda tem que comer. Só que o cordeiro hoje de Deus é Jesus. Você tem que comer da palavra que Ele dá, da palavra que Ele oferece. Se você comer ela vai entrar no seu coração, irmão. Ela vai ser a alegria da sua vida, a alegria do seu interior. Porque eu já ensinei aqui que se a gente precisa ser alegre, é de dentro para onde? Para fora. Não dependa de uma alegria que vem de fora para dentro. Porque o dia que você não tiver motivo para jogar alegria para dentro, a tua vida virou sem sentido, um dia cinza. E para você ter alegria de dentro para fora, como o cordeiro, assa essa carne, irmão. Pastor, vou fazer um churrasquinho hoje. Faz e me chama, não é verdade? Mas esse cordeiro que está sendo dito é a palavra. Coma Jesus, coma de Jesus, coma da palavra de Jesus. Peça sempre uma palavra para Ele. Ore a Ele e fala: Deus, no passado foi instituído que para eu me livrar, para a Páscoa, para eu me livrar da morte, eu tinha que comer a carne. O teu povo tinha que comer a carne. Hoje não é diferente. Para que eu me livre de algumas mortes, de algumas ciladas, de algumas situações, Deus, me dá uma carne para eu comer, me dá a tua palavra. E aí você vai comer essa palavra, irmão, e ela vai ser dentro de você gozo e alegria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas também Deus, além de comer carne, mandou comer pão que sem fermento. Você sabe que em Mateus 16, depois você pode ler na sua casa, Jesus comparou o pão com o fermento à perdição que os religiosos tinham da época. Você sabe que a religião mais forte da época não tinha o catolicismo, o evangélico, era a religião dos fariseus, o farisaísmo. E era um povo que se dizia tão religioso, irmão, mas que faltava tanto de Deus neles. Uma porque Jesus, eu até anotei aqui, em Lucas 12:1, Jesus disse que eles eram hipócritas. Você sabe que hipocrisia é a mesma coisa que o quê? Falsidade. Era o povo mais falso, irmão. Tinham pinta de gente de Deus, tinha fala como quem era de Deus, mas na verdade faltava muito. Porque Jesus mesmo disse: ó, vocês não sabem perdoar, vocês não sabem o que é ter misericórdia, vocês são muito bem de cumprir uma lei, vocês são rigorosos com leis, vocês estão no horário, estão nos dias de culto. E ser de Deus, irmão, não é o simples fato de você, ou não é só pelo fato, porque não é tão simples às vezes uma regra assim, estar dias e dias fora da igreja. A pessoa tem que se regrar para isso. Não é qualquer um como nós consegue, no quarto, domingo, ou seja, qual dia, é meu dia sagrado de estar na igreja. Mas não é só pelo fato de vocês serem rigorosos com lei, eles cumpriam toda a lei, o dia de ofertar, o que ofertar, mas em atitude de vida eles demonstravam estar muito longe de Deus, porque não sabiam, irmão, perdoar, ter misericórdia. Por isso Jesus chamou eles de hipócritas, de falsos, porque tinham imagem de Deus, mas não eram. Então Jesus, dando um recado para o povo, disse: olha, não como o pão dos fariseus, como um pão sem fermento, um pão sem falsidade. É para ser de Jesus, eu vou ser de Jesus. Mas aí, até ouvindo um amigo pregar, ele disse que quando lá no passado mandou fazer o pão sem fermento, é porque é o seguinte, é o que eu estou te dizendo, o espírito da morte ia passar, a casa que não estava ungida, o pessoal ia perder o primogênito, o primeiro filho morreria, o espírito da morte tinha a missão de levar o primeiro filho embora. A casa que também seria alcançada era do faraó, que é quem impediu o povo de Deus de ser livre. Quando isso acontecesse, ele mais do que depressa, ele gritaria: manda esse povo embora. É aí que eles tinham que estar o quê? Prontos. Eu não sei fazer pão, a irmã deve saber, o irmão que é mais prendado, o único prato que eu faço de forma excelente, pode perguntar para minha filha, e ela puxa para o meu lado, é miojo, irmão. Eu faço um miojo que ninguém faz igual. O meu miojo é o miojo. Talvez seja os 3 minutos e 6 segundos que eu deixo. Você entendeu? Uma maravilha, não é? Mas você sabe que o pão com fermento,
ele demora um pouquinho mais para ficar pronto. Então, se ele demora, a ordem vem, vão embora, tem gente que já está no forno esperando o pão que ficar pronto, que não pode tirar antes. Agora o pão sem fermento é mais rápido. Não é mais rápido? É ou não é? Ele é mais rápido. Então o seu Deus falou: vocês fazem um pão sem fermento e come logo. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que comer o cordeiro é comer de Jesus, comer da palavra dele. Pão sem fermento, irmão, é uma atitude rápida que Deus está esperando de nós. Você sabe que às vezes você só não está conseguindo viver o nível de felicidade. Eu digo você, mas me incluo, tá? Você sabe que às vezes a gente não está conseguindo viver o nível de felicidade que Deus tem para a gente, porque a gente ainda está cozinhando um pão com fermento, está demorando para tomar uma atitude. O negócio tinha que ser rápido, irmão. O negócio tinha que ser rápido. Põe o pão sem fermento, não espera crescer, já pega, já come e vai embora, fica pronto. Tem pessoas na presença de Deus, nas igrejas, que já tinham que ter tomado uma atitude há muito tempo. Qual era, pastor? Eu não sei. Lucas 19, por exemplo, a Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas não podia porque era o quê? Pequeno, e era uma multidão. Foi aí que ele teve uma ideia excelente. Ele olhou para o lado e viu o quê? Uma árvore. A Bíblia fala que era uma figueira brava, é uma espécie de árvore que nos oferece espinhos já desde o tronco, mas mesmo assim ele passou por cima dos espinhos. Você sabe que às vezes se declarar como alguém que quer ver Jesus traz espinho. Fala para algumas pessoas que você começou a vir na igreja, ela já te cutuca: ah, vai dar dinheiro para pastor agora? Vai ficar bobo? É o espinho da árvore. Mas ele passou por cima de tudo isso, afinal ele queria muito ver Jesus, e esperou Jesus em cima de uma árvore, daquela árvore. A Bíblia diz que quando Jesus passou por ali, sem que ninguém o apresentasse, mas ele, como sabe tudo, olhou para a árvore e falou o quê? Zaqueu, desce. Mas ele não falou só desce, falou desce depressa, porque convém que eu vá dormir em sua casa. Está lá em Lucas 19, vamos ver? Eu já estou terminando, tá? Lucas 19. Lucas 19. A história já te contei, então a gente vai direto para essa declaração de Jesus. Lucas 19, versículo 5. Vamos lá. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, sem que ninguém dissesse nada: ó, Jesus, ali é o Zaqueu. Jesus conhece tudo, ele sabe quem é você, quem sou eu. A Bíblia diz que ele conhece até o nosso nome. Você sabe que Jesus conhece até quantos fios de cabelo a gente tem? Eu todo dia acordo e perco alguns. Está melhor por causa do negócio que eu estou fazendo aí, né? Um tratamento, né? Mas Jesus marca lá, ó, menos um. Agora tem milhões e um. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe até quantos fios de cabelo a gente tem. E Jesus chegou ali, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce. Como é que Jesus falou para ele? Desce depressa. Tem atitudes, irmãos, que a gente está precisando tomar depressa. Mas antes que você fala, pronto, já faz uns dias que eu estou ensaiando rachar a cara daquele cara, eu vou sair daqui já rachando. São atitudes voltadas para a palavra. O que eu te disser que Deus está cobrando que depressa você faça, é em relação à palavra, é em relação à vontade dele. Se não for vontade, descarta. Então o que depressa Jesus está mandando você fazer é tirar isso do coração. Que a gente já aprendeu que quem é de Jesus é benigno. O benigno não é vingativo. Não, pastor, mas fez. Agora ore para Deus ter misericórdia dele. Ora para Deus tocar no coração dele.
Eu um dia fui procurado por um casal da igreja que eles até permitiram que eu falasse com o intuito de testemunho. Que com 2, 3 semanas eles marcaram um atendimento para me declarar ela que não aceitava essa história de dízimo na igreja. Eu não concordo que esse negócio tem que ser assim, 10%. Eu falei, olha, você não é obrigado. Como ninguém é obrigado a nada. Mas isso foi instituído por Deus. Essa é uma decisão que também, irmão, a gente não é capaz de se desprender pela obra de Deus, da 10ª parte, irmão. A gente não é capaz de muita coisa. Se 10% do que entra para a gente como dinheiro, eu não estou falando isso para falar de dinheiro, não. A gente não é capaz de se desprender para financiar a obra de Deus. A gente está com um problema muito sério. Se 10% do que entra da nossa mão já altera a nossa cabeça, imagina os 100%, o total. E ficar de dinheiro, ele está fazendo negócio medonho. Por que, pastor? Eu sou o primeiro a ser dizimista que sou eu. O segundo é o pessoal que me ajuda. Eu sempre cobro deles e vou cobrar. E percebo que quando um ou outro não faz, e eu vejo isso às vezes, eu tenho que chegar. E como também o povo de Deus. Então eu não posso ser hipócrita, eu tenho que te falar de uma coisa que eu faço. Aí ele disse, não. Eu falei, não, então você não é obrigado, isso é uma decisão. Se Deus tocar no teu coração, você faz. Aí chegaram esses dias para trás aqui, um dízimo grande, dizendo, pastor do céu, depois que a gente conversou, o senhor não falou que eu tinha que fazer, se for que Deus ia tocar no coração, eu pus no coração que então eu faria isso, tá bom, então se a coisa melhorar eu vou fazer. Até um pensamento errado. Você acredita que eles foram procurados por um cara que há muito tempo devia a eles e levou o dinheiro que devia? Aí falou, pastor, que negócio doido, estava tudo esquecido. Porque Deus age, irmão. Há atitudes que Deus espera que a gente tome. E eu não estou falando só por causa de dízimo, não, eu estou falando um monte de coisa. Atitudes voltadas dentro da palavra de Deus. Aí você diz, não, eu vou rachar a cara dele porque ele deve. Por que você não ora para Deus mudar o coração dele? Mas Jesus olhou e falou, Zaqueu, desce depressa, toma uma atitude rápida, pão sem fermento. Eu vou para a sua casa, convém que eu vá para a sua casa. A Bíblia diz o que? Vamos ler o versículo ainda? Versículo de número 5. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. 6. E apressando-se rapidamente, desceu e o recebeu com júbilo, com alegria. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, roubado, restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de quem? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia o quê? Você vê, Jesus faz um convite, Zaqueu, desce depressa, toma uma atitude rápida. Ele tomou, desceu. Qual foi a primeira atitude? De abrir a porta para Jesus entrar. Mas a principal atitude que ele tomou, irmão, é porque a história diz que toda a fortuna que o Zaqueu construiu foi em cima de passar alguém para trás. Foi em cima de, no seu ofício, que era recolher os impostos das pessoas, foi no ofício de ilicitamente, de forma errada, prejudicando as pessoas, construir o seu império. Tanto é que Jesus entrou na casa dele, o pessoal falou, vai lá para a casa de um pecador, porque a fama dele não era boa. A atitude de pressa, o pão sem fermento que ele comeu, foi a atitude de primeiro parar de passar os outros para trás. E segundo, aqui ele passou para trás trabalhar com restituição. Não estou falando isso que às vezes, vou procurar tal pessoa, devolvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a atitude rápida, irmão. Você acha que não tem gente na igreja que rapidamente está precisando assumir uma posição, comer um pão sem fermento? Não, eu vou batizar, eu vou aceitar tal coisa, eu vou me corrigir em algo. Não para agradar a igreja, não para agradar ninguém, mas para te colocar diante de Deus, irmão, como alguém pronto. O pão sem fermento que eles tinham que comer era um pão rápido, para eles estarem o quê? Prontos. Tem atitudes que, se você tomar,
vai te deixar pronto para ser abençoado por Deus. Se é verdade a Bíblia, e eu creio que é, Eclesiastes 3 diz que tem um tempo para todas as coisas. Então, irmão, tem tempo para você estar pronto. Quando será? Quando você tomar algumas atitudes. Tem gente aqui dentro da igreja que sabe que já era para ter parado de mentir há muito tempo. Há muito tempo ter abandonado o negócio. Só que esse pão sem fermento, esse pão rápido, essa atitude rápida, esse desce depressa, tem gente que vai anos, irmãos, e não toma essa atitude. Talvez espera nos outros, talvez espera um toque que nunca vai vir, porque o toque já veio. Tem coisa que não tem toque, irmão, já veio a ordem, Jesus já falou, faça. Eu estou esperando o dia em que Jesus me toca para eu perdoar meu pai. Espera o seu pai morrer para você ver depois o remorso que você vai ter no seu coração. Que Deus ainda não tocou. Pai, ele já não falou para perdoar? Ele já não ensinou uma oração dizendo: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos? Então tem coisa que não é esperar, é fazer, irmão, é tomar atitude, é comer um pão sem fermento. É aquela decisão rápida: eu vou fazer. Não, eu vou fazer porque isso vai me deixar pronto. Talvez alguns, esperando, desobedeceu a ordem de Deus e foi fazer um pãozinho com fermento, e o pau cair na folha, como diz o ditado, Faraó mandando o povo embora logo, e tinha que ser rápido, por isso que Deus mandou eles até comer pronto, de roupa já. Eles estão comendo com roupa mais ou menos. Faraó mandou embora, peraí que eu vou arrumar a roupa, e a gente sempre demora, né? Sempre demora, aí fica parando, que roupa que eu mesmo, aqueles dias que eu estou ficando velho, eu estou começando a dar trabalho. Ela está por aí, está para lá, porque ela falou: nossa, acho que eu nunca vi você demorar tanto para escolher roupa. Eu tenho 3 ternos, tem 2 pretos, que quando eu não estou com um, eu estou com outro. Eu estou com um hoje, porque o outro eu fui em São Paulo, sujou tudo, um rolo, irmão, uma lamaceira que choveu, e tem um cinza. Aí eu não quis pôr cinza, aí eu fiquei assim, terno preto com qual camisa azul, e nisso vai, né? Você já pensou? Então Deus falou: já come pronto, que se vier tocar a sirene, vambora, acabada, vocês já estão prontos. Então Deus falou: come pronto e faz um pão sem fermento, porque ele já fica pronto, você já come e vai embora. Já pensou se não tinha algum lá no passado esperando o pãozinho crescer? Por causa do fermento demora. Não demora mais? Demora ou não demora? Aí fica esperando. Tem gente que está demorando para tomar algumas atitudes, irmãos. Qual, pastor? Não sei, não moro na sua casa, não conheço seu coração. Deus conhece, por isso que Ele vai falar com você. Gente que está demorando para ser o melhor pai, irmão, para mudar a história do seu casamento, para ser uma pessoa mais santa, para se acertar no dízimo e na oferta, para deixar de falar mentira, para abandonar um vício, para fazer tanto mal para si e para sua casa. Tem gente que está demorando demais para passar pelas águas. Tem gente que está demorando demais para ser membro de uma igreja. Não sei, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Ele desceu depressa, ele tomou a atitude de não mais enganar as pessoas. Recompensa, ele ficou pronto. Jesus olhou e falou: nessa casa hoje houve o quê? Salvação. Se Jesus olhar para nós e nos ver prontos, irmão, grandes bênçãos virão sobre a nossa vida. Então, como é que era a Páscoa? Carne do cordeiro. O cordeiro é Jesus, é comer dele, comer da palavra dele. O Jeremias disse: eu recebi e já comi. Comer o pão sem fermento são atitudes rápidas de mudança que vão nos deixar pronto. E por fim ele mandou comer erva amarga. Alguns tipos de ervas amargas, hortaliças, vamos dizer. O que é a chicória, que é meio amargo, não? Boldo, já tomou? Já de boldo, mastigou um boldinho? Aí você fala: poxa, Deus mandou comer carne que é gostoso. Deus mandou comer um pão quentinho. Pão quentinho é bom, não é? Sem fermento, tudo bem, sem fermento, mas pão é sempre bom. Quem gosta de pão, não gosta de pão? Até eu vou te dar um pão hoje para você levar para sua casa.
Aí Deus parece que vai lá e dá uma manchadinha, manda comer erva amarga. Mas não é, sabe o que significa isso? Deus mandou, por um momento ele sentiu o amargo daquela situação, que era a escravidão. Mas que depois, irmão, ele seria livre. De vez em quando, irmão, sabe o que é bom? A gente comeu uma ervinha amarga. Mas é erva legal, viu, irmão? Tem gente que come erva errada, não é verdade? A ruim, né? Eu estou falando a erva boa. Mas isso é um sentido. Ageu 1,7 diz assim, ó: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Tem tradução que diz assim: considerai o vosso passado. De vez em quando, irmão, eu não sei você, mas se eu olhar um pouquinho para o meu passado, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu não tive uma vida perdida, como muitos dentro das igrejas diz ter, vivido. Também não sou, todo mundo diz que um pastor tem que ser ex alguma coisa. Eu não sei dizer porque eu cresci dentro da igreja, mas eu passei uma fase na minha vida, irmão. Se teve uma coisa que o diabo sempre me atacou, se a minha mãe estivesse aqui, você pode conversar com ela. Parece que o projeto do diabo era através de enfermidade me levar embora. Até um certo momento da minha vida, e eu passei com um ciclo de... Olha, eu tive hepatite, foram 7 pneumonias seguidas. Eu tive doença, irmão, que eu desconheço alguns termos. Eu passei por shigella, escarlatina. Tive umas coisas, irmão, estranhas. Mas o topo do sofrimento foi aos 13 anos. Que eu fui para a Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, encaminhado por causa de um tumor na cabeça. Tudo inclinava-se para isso. Eu só não posso mostrar que era, porque antes eu recebi uma oração, e nessa oração minha tia do meu lado manifestou com um demônio, dizendo estar morando dentro da minha cabeça com um tumor. E naquela hora foi arrancado. Até o colar cervical que eu usava, eu arranquei na hora. De lá para cá, acabou. Foi embora. De vez em quando, irmão, eu preciso. Você vai ver que de vez em quando eu vou citar isso. Você já viu eu citando isso alguma vez? E você fala: nossa, parece que o pastor não esquece. Não, não é que eu não esqueço. De vez em quando eu preciso comer uma erva amarga. Eu preciso lembrar de onde Deus me tirou. Sabe por quê? Porque a gente tem muita tendência a murmurar. A gente pega hoje o que a gente não conseguiu e começa a reclamar, porque Deus não faz, que a vida é ruim. Só que se a gente der uma olhadinha para trás, a gente vai ver de tantas coisas que Deus já nos tirou. É ou não é verdade? Então de vez em quando tem que comer um negocinho amargo. O passado ele não é bom você ficar remoendo, mas de vez em quando você tem que dar uma olhadinha para trás, considerar o seu caminho. De vez em quando você tem que considerar de onde você veio. Eu de vez em quando eu preciso considerar, irmão, que eu já fui doente, que eu poderia ter morrido. Hoje eu faço 36 em junho. Eu poderia ter morrido aos 14. Eu poderia ter morrido em 7 pneumonias que eu tive seguida. Minha mãe disse que teve uma época que eu morei mais no hospital do que em casa, porque foram 7 vezes diagnosticado. 7 vezes, um ciclo. Coisa de me liberar e eu ter que voltar. Então de vez em quando eu tenho que dar uma olhadinha para trás, irmão, comer uma ervinha amarga e lembrar que se não fosse Deus na minha vida, irmão, eu estava lascado, talvez nem vivo. E se você não acordou para isso, se não é Deus na sua vida, irmão, talvez você não estava sentado onde você está, com a família que você tem, tendo salário. Ah, meu salário é pouco, mas se não fosse Deus, nem salário você não tinha. É ou não é verdade? A gente tem que aprender a dar graças a Deus pelo que a gente tem, irmão. Mas quando eu não olho para trás e não lembro um pouquinho do que Deus fez, eu abro precedente para murmuração. Aí eu vivo, irmão, passo a ser uma das coisas, das piores coisas. Eu não gosto de quem murmura. Eu já tive época de reclamar muito. Pega a Cris e pergunta para ela. Já houve época de eu reclamar muito. E reclamar tanto dela pegar e falar: vai para rua um pouco, pelo amor de Deus, eu não aguento. De tudo você está reclamando, vai dar uma volta. A gente não consegue ficar do lado de murmurador. Isso é uma das coisas que Deus detesta, meu. Pessoa que só murmura. E sabe por que às vezes a gente murmura? Que a gente deixa de olhar um pouquinho para trás e ver que até que Deus tem sustentado. Eu não sei você, mas eu digo que até que Deus tem me sustentado. Quem pode dizer isso? Em tudo, em financeiro, em paz. Eu já podia ter morrido, irmão.
Eu podia ter na vida errado e ter recebido, concebido, constituído uma família ruim, mas eu olho e falo: que esposa que eu tenho, que filhos que eu tenho. Mas eu preciso de vez em quando dar uma olhada, pegar uma ervinha amarga, uma erva boa, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Tem que relembrar, senão a pessoa fala: nossa, a igreja é legal, até erva passou, ensina a gente a consumir, né? Mas eu estou falando de erva boa, não é erva danada não. Olha, para quem está lá, está amarrado em nome de Jesus, né? Senão a pessoa fala: nossa. Mas de vez em quando, irmão, é bom olhar para uma ervinha amarga e lembrar que até aqui Deus tem nos sustentado. E isso é o significado da Páscoa. É entender quando ela foi criada e vivê-la hoje. Hoje, come o cordeiro, come o pão sem fermento, toma uma atitude que você precisa tomar. E mais do que depressa, sabe o que você deve fazer? Põe no bolso aí um pouquinho de bolo. Quando você for dar uma reclamada das coisas, morde um pouquinho e lembra: não posso reclamar. Está difícil, mas até aqui Deus tem ajudado. Amém. Começa a andar com boldo no bolso. Olha para o irmão e diga: boldo no bolso. Não é verdade? Não é? O bolso no boldo. Não é? Começa a andar com a ervinha amarga, você vai ver que até aqui Deus tem sustentado. Não esquece do que Deus já fez, não. Porque quando a gente não olha para trás e não lembra, a gente abre precedente para murmurar. A gente murmura muito, irmão. E murmurar é uma das ferramentas que o diabo tem para nos separar de Deus, porque Deus não gosta de murmurador. Murmurar é ficar falando entre o dente, reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando de tudo. Irmão, tem gente que é o verdadeiro murmurador. Eu acho que em Avaré não tem isso. Não deve ter. Sei lá para outros cantos onde eu já preguei. Mas tem gente, irmão, que só sabe falar entre os dentes: que droga, que desgraça, que não sei o que não vai, que não dá certo. Olha um pouquinho para trás. Irmão, eu olho para trás e vejo que hoje eu estou bom, já fui magro, já fui esquisito, irmão. Hoje eu estou arrumadão. De vez em quando eu preciso olhar para trás e falar assim: eu já fui só pó da rabiola, né? Come uma ervinha amarga e vive feliz, né? Erva boa, tá bom? Quem entendeu? Diga glória a Deus. E eu fecho com 1 Coríntios 5:7, diz assim, já estou terminando, né? 1 aos Coríntios 5:7. A Bíblia fala assim: posso ler? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Eu sou uma maçona de 90 quilos, irmão, né? Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, o nosso libertador, foi sacrificado por nós. Diga glória a Deus. Pelo que façamos festa, não com fermento velho. Não se faz festa com vida velha. Festa se faz com a nova vida. Nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos, os pães da sinceridade e do que, irmão? Cristo é a nossa Páscoa. Vamos fazer uma oração? Fica de pé em nome de Jesus. E nessa oração você vai dizer: Deus, me ajude a sempre comer do cordeiro,